NASA, sem ir a lugar nenhum, desde 1958, se você tem prestado alguma atenção ao mundo à sua volta, terá facilmente percebido que quase tudo é uma mentira. Ouso dizer, uma grande conspiração. O mundo não é de todo o que parece. Alguns conseguem ver isso, mas muitos não. Mas para entender uma mentira, é preciso reconhecer algumas. Precisamos pensar em todas as mentiras ao nosso redor, porque cada aspecto do modo de vida americano se vendeu à corrupção, grandes empresas e ao governo. A narrativa da mídia e a hipocrisia são profundas, enquanto eles seguem com seu trabalho de corromper mentes facilmente com propaganda constante, a ponto de agora cada notícia e história ter sido distorcida além do reconhecimento. Sim, até a ciência foi corrompida. Consideremos algumas das muitas mentiras, como a ciência do açúcar, da maconha e do tabaco, ou a fluoretação da água pública, até a ciência do aquecimento global e das mudanças climáticas causadas pelo homem. E quanto aos OGM e a Monsanto, que agora é propriedade da Bayer, o que nos remete à Big Pharma e à medicina. As farmacêuticas te mantêm doente em vez de te curar. Vacinas contra a gripe e vacinas, em vez do uso medicinal e poder curativo das plantas. O que não lhes rende dinheiro. Uma dieta saudável, em vez de lanches e bolos de baixo teor de gordura e alimentos embalados que apenas nos engordam e adoecem. Trazendo pornografia do medo com doenças infecciosas, surtos de sarampo e ébola, que alimenta a indústria da saúde e a negligência médica. Biotecnologia, pesticidas, a EPA, e as mentiras se estendem à indústria do petróleo e da energia livre, chegando até o próprio sistema educacional que as ensina. E também há uma história falsa, impulsionando o Big Bang e a evolução como ciência, com suas fraudes de dinossauros e elos perdidos, ou ensinando o Common Core. Simplesmente programas públicos de doutrinação. E depois, aos golpes de admissão universitária. E as universidades criando dívidas estudantis enormes, endividando profundamente as pessoas ao sistema bancário da Reserva Federal, que nem sequer é federal, passando para o mercado de ações, golpes financeiros e o resto das mentiras. Tudo isto numa sociedade supostamente livre, enquanto somos constantemente observados, rastreados e controlados por Google, Twitter, Facebook, Instagram ou até censurados no YouTube, enquanto Hollywood continua a corromper as mentes, promovendo uma agenda alienígena e uma mensagem satânica. E a indústria da música não fica muito atrás com a sua corrupção. E o sequestro e o tráfico de seres humanos com exploração sexual infantil e sexualização de menores, enquanto pedófilos ficam impunes devido a um sistema judicial corrupto, com advogados, tribunais e juízes que falam uma língua completamente diferente. Tudo isso leva de volta ao governo, que alimenta a grande mídia com sua hipocrisia e notícias falsas. Todas as agências governamentais são completamente corruptas e usadas como arma contra o povo. A Receita Federal, a NSA, a NSF, FTC, CDC, DOD, EPA e outros órgãos. E quem é que possui e opera os gigantes da mídia falsa? Bem, a nossa própria CIA, que sempre esteve profundamente envolvida com jornais e revistas, veja a Operação Mockingbird, promovendo propaganda constante com sua narrativa da grande mídia, incluindo comunicados de imprensa de agências governamentais, universidades e empresas que enriquecem com contratos do governo. E quanto às operações de bandeira falsa e operações secretas do governo? Basta ver Northwoods, Golfo de Tonkin, Operação Paperclip e milhares de outras. Todo o cenário político com fraude eleitoral e pesquisas desonestas, todo o sistema bipartidário de esquerda versus direita, colocando cidadãos uns contra os outros, ou todo o envolvimento da CIA no complexo industrial militar, já que mais guerra e mais conflito significam mais dinheiro e mais crescimento, ou a chamada guerra às drogas. O nosso governo federal tem estado envolvido em uma operação de alianças com os maiores cartéis de drogas do mundo. A nossa porcentagem de encarceramento aumentou 6 vezes desde que Nixon declarou guerra às drogas em 71. Quando aviões levavam armas para os contras na Nicarágua, esses aviões voltavam com cocaína, protegidos das autoridades pela CIA. Sim, um comércio ilegal de drogas. Apenas mais uma farsa sem sentido, provando que a nossa própria CIA está envolvida com criminosos e é criminosa. Veja o tráfico de armas e negócios da CIA enquanto tentam tirar as suas. A enxurrada constante de mentiras, como a história oficial do 11 de setembro e as comissões comandadas pelo governo. Tantas mentiras, e eu poderia fazer um filme sobre cada uma delas separadamente, e talvez eu faça, mas este filme faz a você uma pergunta importante. Se eles mentiram para você sobre tudo isso, se te enganaram em todas as oportunidades possíveis, o que te faz pensar? Que eles estão te dizendo a verdade sobre o espaço. Veja, às vezes as pessoas querem saber a verdade, mas muitas vezes não querem.
Elas gostam da ideia de verdade, mas não da verdade real, de fato. Quando se trata do programa espacial dos Estados Unidos, porém, na minha opinião, as pessoas certamente não querem a verdade. Elas querem a lenda, os ideais, aquele sentimento patriótico, as ideias de viagens espaciais, trilhões e trilhões de milhas, a dominação e a engenhosidade americana e as mentes brilhantes da humanidade se unindo para fazer o impossível. É o nosso destino estar entre as estrelas? Esta sempre foi a razão pela qual o espaço faz sonhos se tornarem realidade, inspirar crianças e adultos a fazerem mais, a buscarem mais, a alcançarem as estrelas e a conquistarem o impossível neste filme. Vou explicar minha opinião sobre o espaço e as viagens espaciais. Vou falar sobre o que eu acho que o espaço é e o que não é. E para isso, vou falar sobre os últimos 11 presidentes, assim como o atual presidente, Donald Trump. Vou passar pela lista de presidentes e mostrar que todos eles se importaram pouco com as viagens espaciais, exceto pelo prestígio nacional. E acredito que a razão para isso seja multifacetada. Acredito que a NASA seja pouco mais do que um programa de empregos misturado com alguma pesquisa e desenvolvimento focados em engenharia e tecnologia. Eles também vendem uma fantasia e uma visão de mundo para a população. Eles despertam orgulho e admiração, mas o que não fizeram e não fazem é ir a lugar algum. Daí o nome deste filme, NASA, indo a lugar nenhum desde 1958. Agora, poderia explorar as várias enganações espaciais e analisar filmes da NASA detalhadamente, e apesar de fazer um pouco disso, este é bem diferente. Talvez eu faça outros filmes sobre as várias mentiras e pseudociências promovidas pela agência espacial. Mas este filme vai passar, presidente por presidente, dar um pouco de contexto e mostrar que sempre foi e continua sendo uma espécie de jogo de empurra, onde a NASA pode culpar o presidente e o presidente pode culpar a NASA, permitindo assim que pesquisas e empregos continuem, enquanto, no fim das contas, não se chega a lugar nenhum. Claro, falaremos principalmente sobre Kennedy e Nixon, pois este mês marca o 50º aniversário daquela que foi possivelmente a maior enganação já feita ao povo deste planeta. A tese de que há 50 anos a NASA enviou homens à Lua, embora muitos discordem. Eu digo isso ao longo deste filme, e tudo bem. Também discordo da maioria do que ouço na grande mídia, pois busco a verdade, não só a versão oficial. Eu deveria acreditar que, se você discorda ou vê as coisas diferente, está errado. Bem, pode ser porque você confia na mídia tradicional, o que significa que você acredita no que deveria acreditar, no que este mundo quer que você acredite. Nesse caso, acho que você estará sempre perdendo a verdade. O que quero deixar claro desde o início é que você é livre para acreditar no que quiser, assim como eu. Ed Bravo estava no podcast Tinfoil Hat e resumiu muito bem quando disse: Olha, escuta bem, prefiro que me considerem um idiota por não confiar no governo do que ser um traidor por defendê-los. Prefiro ser visto como um imbecil por não confiar em criminosos do que um vendido e um traidor por defendê-los. Eu não acredito em mentirosos e não confio em criminosos. Uma vez que você me mentiu, eu não vejo mais a necessidade de acreditar em nada do que você diz. A diferença é que não estou mentindo para você em nenhum momento ao longo deste filme. Estou dando a você minha opinião 100% honesta sobre os assuntos discutidos. Concorde ou discorde, estas são as minhas crenças pessoais. O espaço sempre foi uma arena incrível para políticas populistas e concepções fantasiosas. Quando a NASA começou, o pioneiro espacial e ex-membro da SS nazista Wernher von Braun era um gênio absoluto em forjar a opinião pública com as ideias de espaço e viagens espaciais. Ele sabia o poder dos artifícios espaciais. Junto com o outro criador de sonhos e mestre da fantasia, Walt Disney, eles se uniram para influenciar grandemente a opinião pública, apresentando o espaço como uma aventura de ficção científica e fantasia, um alcançar as estrelas, muito como um filme da Disney. Wernher von Braun disse: "Não há dinheiro sem Buck Rogers." Claro, Buck Rogers era um personagem fictício do espaço que estreou em 1928, tornando-se uma história em quadrinhos muito popular. Depois, virou uma série de televisão. Foi tão popular que muitos jornais lançaram suas próprias tiras de ficção, logo em seguida, como Flash Gordon, Speed Spalding e John Carter de Marte. Buck Rogers virou parte da cultura popular e, em 1930, Buck Rogers pegou sua nave espacial e deixou a Terra. Buck Rogers é acreditado por trazer para a mídia popular o conceito de exploração espacial, seguindo alguns poucos que vieram antes dele, como Júlio Verne e H.G. Wells, e aqueles que vieram depois, como Arthur C. Clarke. Então, como disse Wernher von Braun, não há dinheiro sem Buck Rogers. Vamos começar por aí e falar um pouco sobre o dinheiro por trás da indústria espacial, porque esse é um aspecto extremamente importante. Só quando você compreende completamente as implicações financeiras é que pode começar a entender por que e como eles continuam conseguindo não ir a lugar nenhum.
A NASA recebe 56 milhões de dólares por dia em dinheiro dos contribuintes. Embora seja apenas 0,5% do orçamento anual dos ERALs, eles também recebem muitos outros fundos de doações, admissões e assim por diante. Mas aqui está o fato mais importante para entender. Pense em quão grande é a indústria da música no mundo todo. Enorme, não é? Agora, pense na indústria do cinema, Hollywood e global, ainda maior. Então, onde você acha que a indústria e economia dos videogames se encaixam em relação a esses dois? E se eu te dissesse que a indústria de videogames agora é maior que as indústrias de música e cinema juntas? Uau! Este artigo afirma: esqueça a ideia de ser uma estrela de cinema. Esqueça a ideia de se tornar a próxima Beyoncé. Se você quer ser rico e famoso no mundo do espetáculo, comece a jogar videogames agora. As vendas brutas de videogames superaram as receitas de bilheteria por mais de 2 décadas e ultrapassaram os ganhos de vídeo doméstico e cinema combinados há 15 anos. A indústria de videogames gerou mais receita que as indústrias de cinema e música juntas todos os anos nos últimos 8 anos. Isso mesmo, videogames superaram a indústria da música e do cinema há 15 anos e geraram mais receita que as indústrias de cinema e música juntas todos os anos nos últimos 8 anos. Em 2018, a indústria de jogos girou 137 bilhões de dólares. Isso são 70 bilhões em jogos para celular, 14 bilhões em jogos para tablet, 56 bilhões em jogos para smartphone, 33 bilhões em jogos para PC, 4 bilhões em jogos de PC para navegador, 28 bilhões em jogos de PC em caixa e para download e mais de 34 bilhões em videogames de console, um total de 137 bilhões para aquele ano. Uma indústria enorme comparada à do cinema que faturou apenas 43 bilhões. Mesmo incluindo entretenimento caseiro e home theater, você ainda não alcança a indústria de videogames, e a música é menos da metade da indústria do cinema, com apenas 20,5 bilhões. Negócio louco, né? Conseguem imaginar uma dessas indústrias sumindo só porque as pessoas perceberam que era tudo uma fraude? Bem, na verdade não, porque as pessoas sabem que são indústrias de entretenimento que vendem fantasias, certo? Então, onde você acha que a indústria espacial se posiciona em comparação com música, filmes e videogames? E se eu te dissesse que é quase o dobro de todos eles combinados? Chocado? Bem, você deveria estar. A indústria espacial estava em 385 bilhões de dólares em 2017. Os videogames estavam em 137 videogames, mais a indústria cinematográfica, mais a de entretenimento doméstico, mais a musical, nem sequer alcançam a indústria espacial. Então, agora você pode começar a ver por que presidentes a apoiam, por que é necessária, por que gera tanto dinheiro e cria tantos empregos, quer alguém vá a algum lugar ou não. Enquanto você acreditar que eles foram para algum lugar ou irão, a economia espacial continua a crescer e prosperar. Então, para onde vamos, Obama? A Lua? Marte? Nós sabemos que esta é uma falsa escolha. Temos que consertar nossa economia, precisamos fechar nossos déficits, mas por uma fração do custo, o programa espacial impulsionou empregos e indústrias inteiras. Por uma fração do custo, o programa espacial melhorou nossas vidas, avançou nossa sociedade, fortaleceu nossa economia e inspirou gerações de americanos. E não tenho dúvidas de que a NASA pode continuar a desempenhar este papel. Ambos os artigos afirmam que a indústria espacial em breve será uma indústria de $1 trilhão. A Space News diz: previsões que apontam para o crescimento da indústria espacial para $1 trilhão até os anos 2040 exigirão o desenvolvimento de novos mercados, mesmo com as modestas taxas de crescimento anuais necessárias para atingir o objetivo. Uma sessão de painel em 26 de junho na conferência New Space 2018 da Space Frontier Foundation observou que vários relatórios no último ano de bancos de investimento previram que a economia espacial global, atualmente avaliado em cerca de 350 bilhões, poderia crescer para $1 trilhão ou mais nos anos 2040. E o Escritório de Comércio Espacial afirma: hoje, a economia espacial global é de aproximadamente $400 bilhões, dos quais cerca de 80% é atividade comercial. E os Estados Unidos respondem por um pouco menos da metade dessa atividade comercial. Costumávamos pensar que as atividades espaciais se concentravam na Flórida, na Califórnia e neste grande estado do Texas. Mas o fato é que não há uma área deste país, hoje em dia, que não seja profundamente afetada pela indústria espacial. Isso é muito emocionante e é um momento muito promissor para a indústria espacial, pois temos a convergência de liderança, finanças e tecnologia que está criando oportunidades a uma velocidade sem precedentes. Costumávamos pensar no espaço como uma área onde um novo desenvolvimento levaria uma década, mas, na verdade, hoje em dia pode estar a apenas 2 anos ou 2 meses de distância. Claro, sempre no futuro. Ainda não está aqui, mas estará em breve. E eu vivo no século 21. Aquele é o Elroy. Você tem que ficar de olho nele, senão ele vai acabar rachando o teto. Aqui estou deixando a Judy na escola. Lá vai. Ah, aquela é a Jenny, minha esposa, Jim. Estou indo, senhor. Você já começa a ver o papel da NASA? Consegue perceber a importância da NASA?
ganhar dinheiro, criar empregos, inspirar americanos, inspirar o mundo, vender fantasia. Mas ir a qualquer lugar não é o mais importante. Seja em 1980 para quem viveu em 1960, ou em 2000 para nós que estávamos em 1980, ou em 2020 para quem vivia no ano 2000, ou em 2030 ou 2040 para nós que vivemos agora, nós iremos a Marte. Voltaremos à Lua, lançaremos um telescópio James Webb, pousaremos e mineraremos asteroides, redirecionaremos um meteoro em aproximação, enviaremos outro rover para Marte, teremos uma colônia, teremos uma base lunar e uma plataforma de lançamento. Teremos um drone a sobrevoar as luas de Saturno. Só precisamos de mais dinheiro e mais tempo. Continuaremos a criar empregos, continuaremos a inspirar, continuaremos a inovar e continuaremos a fazer o que sempre fizemos desde 1958, não ir a lado nenhum. Quem sabe da farsa, você pergunta? Os presidentes sabem? Honestamente, não faço ideia. É apenas mais uma mentira que é contada à população mundial. Uma das muitas decepções. E quem sabe disso? Eu não tenho certeza. Mas agora, se você apenas pensar sobre isso e olhar para o que a NASA realmente forneceu, inspiração, você verá que não importa realmente quem sabe. Quem sabe se o flúor é prejudicial? Os dentistas sabem? Bem, alguns sabem, mas eles aprenderam que é essencial para a saúde. Os presidentes sabem? Eu não faço ideia. Mas tudo o que importa é que eu sei e removo isso da minha vida, assim como fiz com as histórias da NASA. Eu sei que eles não estão em Marte e sei que eles não vão para lá. Eu sei que nenhum homem pisou na Lua e nenhum homem vai pisar. Eu já aceitei essa realidade. Talvez alguns presidentes saibam. Outros podem não saber. Mas todos eles percebem a importância de dizer às pessoas: nós fomos e iremos novamente. Carl Sagan disse: uma das lições mais tristes da história é esta. Se fomos enganados por tempo suficiente, tendemos a rejeitar qualquer evidência do engano. Já não estamos mais interessados em descobrir a verdade. O engano nos capturou. É simplesmente doloroso demais admitir, até para nós mesmos, que fomos enganados. Uma vez que você deu poder a um charlatão sobre você, quase nunca o recupera. Novamente, para perceber essa fraude, você precisa primeiro aceitar que foi enganado e que está sendo enganado. O que será necessário para isso? Bem, eu não tenho certeza exatamente. A evidência está em toda parte. Que tal a citação de William Casey? E apesar do que se ouve por aí, foi confirmado por uma fonte presente que o então diretor da CIA, William Casey, realmente disse em 1981, saberemos que nosso programa de desinformação está completo quando tudo o que o público americano acreditar for falso. Apesar de Casey estar sob investigação do Congresso por estar envolvido num grande plano de desinformação que envolvia a derrubada de Gaddafi na Líbia em 1981, e apesar de Casey ter defendido publicamente que a CIA deveria ter o direito legal de espalhar desinformação através da grande mídia naquele mesmo ano, esta citação continua a ser contestada por pessoas que não estavam lá e aparentemente não conseguem acreditar que um diretor da CIA diria tal coisa. Bem, mas espalhar desinformação é precisamente o que a CIA faria, e de facto fez. Este vídeo de 1975, com o testemunho durante uma audiência do Comitê de Inteligência da Câmara, mostra já a agência admitindo oficialmente que a CIA cria e usa desinformação contra o povo americano. Será que você tem diversos indivíduos e agentes sendo pagos secretamente pela CIA que estão contribuindo ativamente para os principais e mais influentes jornais americanos de grande circulação? Nós realmente gostaríamos de saber. Temos pessoas que enviam artigos para jornais americanos. Você é possivelmente algum tipo de agente infiltrado ou alguém pago que recebe um salário secreto pela CIA, que está trabalhando para várias redes de televisão internacionais. Isso entra nos detalhes, senhor presidente, que eu preferia discutir em uma sessão executiva. Na CBS nós fomos contratados pela CIA. Na verdade, quando me tornei chefe de toda a operação de notícias e assuntos públicos em 1954, essas relações já haviam sido estabelecidas e fui informado sobre elas. Ou talvez esta conferência de imprensa de Bush, onde ele admite que o governo federal tem uma prática antiga de usar notícias pré-fabricadas e chamá-las de notícias quando o próprio governo as criou. Você ordenou que seu governo parasse imediatamente de pagar jornalistas para promover pautas. Você citou preocupações éticas e uma linha clara entre a imprensa e o governo. Sua administração continua a usar videocomunicados de imprensa, que são matérias jornalísticas pré-produzidas, ciente de que emissoras as exibirão sem aviso de que foram produzidas pelo governo. O controlador-geral do ZEWAL disse esta semana que isso levanta questões éticas. Isso levanta questões éticas sobre o uso de dinheiro público para produzir matérias sobre o governo que acabam sendo exibidas sem divulgação de sua origem.
existe um parecer do Departamento de Justiça que diz que essas peças estão dentro da lei, desde que sejam baseadas em fatos e não em defesa de interesses. E eu espero que nossas agências sigam essa decisão, esse parecer do Departamento de Justiça. Essa tem sido uma prática de longa data do governo federal, o uso desse tipo de vídeo. O Departamento de Agricultura, pelo que entendo, tem utilizado esses vídeos há muito tempo. O Departamento de Defesa e outros departamentos também têm feito isso. É importante que eles sigam as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Justiça. Agora, também acho que seria útil se as emissoras locais, então, que informem aos seus telespectadores, se for o caso, que isso se baseou em um relatório factual e que eles optaram por utilizá-lo. Mas, evidentemente, em alguns casos isso não acontece. Então, de qualquer forma, garantir que isso aconteça, incluindo essa informação no relatório pré-produzido. Não. Seria uma divulgação? Sou George W. Bush eu. Bem, alguma forma de garantir que não fosse ao ar sem a divulgação que você considera tão essencial. Você sabe... Ken, existe um procedimento que vamos seguir, e as emissoras locais deveriam, se estiverem realmente preocupadas, informar aos seus telespectadores o que estão assistindo. Sim, senhor. Ou talvez precise ouvir um pedido de desculpas diretamente de Clinton sobre os milhares de experimentos patrocinados pelo governo realizados em cidadãos americanos sem a aprovação deles. Este relatório que recebi hoje é um documento de proporções monumentais, em mais de um sentido, mas é uma parte muito importante da história da América e moldará o futuro da América de maneiras que nos tornarão mais honrados, mais bem-sucedidos e um país que seja mais ético. O que este comitê aprendeu, gostaria de rever hoje com um pouco mais de detalhe do que o Dr. Faden disse, pois acredito que precisa ficar gravado de forma indelével em nossa memória nacional. Milhares de experimentos patrocinados pelo governo ocorreram em hospitais, universidades e bases militares por toda a nossa nação. O objetivo era compreender os efeitos da exposição à radiação no corpo humano, embora a maioria dos testes fosse ética por qualquer padrão. Alguns foram antiéticos, não só pelos padrões de hoje, mas pelos padrões da época em que foram realizados. Falharam tanto no teste dos nossos valores nacionais, quanto no teste da humanidade. Consentimento informado significa que o seu médico lhe diz o risco do tratamento a que está prestes a ser submetido. Em muitos casos, o consentimento informado foi negado. Os americanos foram mantidos no escuro sobre os efeitos do que lhes estava a ser feito. A decepção estendeu-se para além dos próprios indivíduos testados, abrangendo as suas famílias e o povo americano como um todo, pois estas experiências foram mantidas em segredo e foram encobertas não por uma razão imperiosa de segurança nacional, mas pelo simples medo de constrangimento, e isso estava errado. Então hoje, em nome de outra geração de líderes americanos e de outra geração de cidadãos americanos, os Estados Unidos da América oferecem um sincero pedido de desculpas àqueles dos nossos cidadãos que foram submetidos a estes experimentos, às suas famílias e às suas comunidades. Quando o governo age mal, temos a responsabilidade moral de o admitir. O dever que temos uns para com os outros de dizer a verdade e de proteger os nossos concidadãos de excessos como estes é um do qual nunca nos podemos afastar. Nosso governo falhou nesse dever e oferece um pedido de desculpas aos sobreviventes e suas famílias e a todo o povo americano que deve poder confiar nos Estados Unidos para cumprir sua palavra, dizer a verdade e fazer a coisa certa. Talvez você precise ler os documentos da CIA revelados que dizem que a CIA considerou recrutar pistoleiros da máfia de Sam Giancana em Chicago para eliminar Castro. Felizmente, Robert Kennedy opôs-se a esse plano, preocupado que tal serviço prestado tornaria Giancana difícil de processar no futuro. E como parte da Operação Mangusto anti-Castro, a CIA lançou a ideia de um ataque de falsa bandeira ao estilo da Operação Northwoods em solo americano para desacreditar Castro. Poderíamos desenvolver uma campanha de terror cubana em Miami, cidades da Flórida e em Washington. Poderíamos afundar um barco cheio de cubanos a caminho da Flórida, real ou simulado. Poderíamos fomentar tentativas de assassinato de refugiados cubanos nos Estados americanos, mesmo ao ponto de ferirem casos a serem amplamente divulgados.
a explosão de bombas plásticas em pontos estratégicos, a prisão de um agente cubano e a divulgação de documentos que comprovem o envolvimento de Cuba ajudaria a projetar a imagem de um governo irresponsável. Que governo você acha que é irresponsável? E, por fim, podemos ver que a CIA e a NASA não têm feito nada de bom desde o início. Depois de Francis Gary Powers ter sido abatido sobre a União Soviética durante um voo de espionagem da CIA em 1º de maio de 1960, a NASA emitiu um comunicado de imprensa com uma história de fachada sobre um U-2 que realizava pesquisa meteorológica e que pode ter se desviado da rota depois que o piloto relatou dificuldades com seu equipamento de oxigênio. Para reforçar o encobrimento, um U-2 foi rapidamente pintado com marcas e número de série fictícios da NASA e exibido para a mídia no Centro de Pesquisa de Voo da NASA, na base aérea de Edwards, em 6 de maio de 1960. Logo no dia seguinte, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev expôs o encobrimento ao revelar que o piloto havia sido capturado e confessado e que equipamento de espionagem fora recuperado dos destroços. Somente em 2 de abril de 1971, a NASA recebeu 2 aeronaves U-2 para pesquisa em alta altitude. Estas, claro, foram os primeiros U-2 a serem realmente operados pela NASA, ao contrário da CIA ou da Força Aérea dos EUA. Agora, tudo isso serve para te mostrar que te mentiram e tens todo o direito de questionar o que mentirosos e criminosos te dizem, especialmente quando o inserem em livros didáticos e o impõem nas mentes das crianças e o colocam na mídia principal diariamente, que, claro, é composta apenas por alguns funcionários da CIA. Então, as mentiras são óbvias, e as mentiras são muitíssimas, mas você ainda acredita nelas, sobre o espaço? Bem, eu não. E agora podemos começar com os presidentes. Então, por que os presidentes? Bem, o presidente não é apenas o comandante em chefe, ele é o comandante em chefe da NASA. A NASA é uma função administrativa do nosso governo e se reporta diretamente ao presidente dos Estados Unidos. São o presidente e sua equipe que definem a agenda da NASA e solicitam os recursos orçamentários necessários para executá-la. Portanto, ninguém além do presidente, em última instância, tem maior influência sobre a direção e o ritmo dos esforços espaciais dos Orbiter Era. O Congresso, então, tem que aprová-lo, mas normalmente faz poucas ou nenhuma alteração nas recomendações presidenciais. Quando se trata dos presidentes, na minha opinião, o trabalho é bem simples. Você segue as regras, faz barulho se precisar para a reeleição, celebra as chamadas conquistas para mostrar que se importa, fala abaixo das tragédias, mas, no fim das contas, você não pode fazer a NASA fazer nada ou ir a lugar nenhum. O primeiro é Dwight D. Eisenhower, presidente de 1953 a 1961. O seu vice-presidente, claro, foi Richard Nixon, escolhido a dedo por Prescott Bush. Ele anunciou em 1955 que os ESA lançariam um satélite em poucos anos. Acho que leva muito tempo, mas ele foi superado quando a Rússia lançou o Sputnik em 1957. Dizem que foi por isso que ele assinou a legislação para criar a NASA, mas ele não estava muito preocupado com o Sputnik, que ele chamava de uma pequena bola no ar. Mas o público estava assustado, então a NASA veio ao resgate. Ele não achava que precisávamos de uma empresa espacial civil. Ele pensava que tudo deveria passar pelo DoD, mas Nixon e LBJ o convenceram. Lembre-se, a conexão com o Texas. Prescott escolheu Nixon a dedo e LBJ era o líder da maioria no Senado. Eisenhower acreditava que o espaço deveria ser todo do DoD, tanto que decidiu que os astronautas deveriam ser militares. Faz sentido, certo? Homens que fizeram um juramento de sigilo. Mas ele viu o que a propaganda russa tinha feito, e por isso seguiu o líder, acalmou os medos do público com a NASA e sua voz tranquilizadora vinda do espaço em 1958. O mundo inteiro pôde ouvir a voz dele de um gravador de fita em um satélite. Hilário, ouça só. Temos gravada em fita ou registrada a voz do presidente dos Estados Unidos enquanto está sendo transmitida para a Terra a partir do nosso grande satélite colocado em órbita na noite passada. Por meio da nossa imprensa de rádio, a WBAI e este programa em particular conseguem trazer a você a voz do presidente dos Estados Unidos, enquanto ela é repetida incessantemente na órbita interminável ao redor do mundo, uma voz dirigida a todos os homens em todos os lugares. Aqui fala o presidente da República dos Estados Unidos. Graças às extraordinárias maravilhas do progresso e avanço científico moderno, minha voz está chegando agora até você, a partir de um satélite artificial que orbita no vasto e infinito espaço sideral. Através deste canal de comunicação único, venho transmitir a você e a toda a humanidade o profundo desejo da América. E assim, a NASA foi criada, uma agência aberta e transparente em contraste com a Rússia. A propósito, vejam o filme A Conspiração do Cosmonauta, para ver a profundidade das mentiras russas. Até o filho de Nikita Khrushchev, o Dr. Sergei Khrushchev, fala sobre as mentiras massivas e a propaganda. Quão massivas? Bem, agora nem sequer pensam que Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço.
Apenas mais um sujeito num salto de bungee jump, invertido, na verdade. Eles chegam a apagar cosmonautas de fotos. É bem divertido e não é nada mal se você curte esse tipo de documentário. Então, dê uma olhada. Aqui está um pequeno trecho. Após várias décadas de propaganda, de mentiras e de desmentidos oficiais, a verdade sobre uma das maiores conquistas da humanidade pode finalmente ser contada. Ele deu à NASA, ao Laboratório de Propulsão a Jato do Exército, JPL, e à equipe de foguetes alemã, liderada pelo nazista Wernher von Braun. Lembrem-se, Jack Parsons foi um dos principais fundadores do JPL com seu esquadrão suicida. Por fim, Eisenhower não tinha desejo por uma corrida espacial ou missão lunar. Bem, porque ele não estava concorrendo à reeleição. Ele sai discretamente, passando o espaço para Kennedy, mas nos deixa com 2 avisos. Um deles, todos nós já ouvimos muitas vezes antes. Devemos nos precaver contra a aquisição de influência indevida buscada ou não pelo complexo militar industrial. O potencial para a ascensão desastrosa de poder indevido existe e persistirá. Nunca devemos permitir que o peso desta combinação ameace nossas liberdades ou processos democráticos. O segundo, você talvez nunca tenha ouvido antes. Vamos ouvir. No entanto, ao respeitar a pesquisa científica e a descoberta, como devemos também estar atentos ao perigo igual e oposto de que a política pública poderia tornar-se refém de uma elite científica e tecnológica. Uma elite científica e tecnológica. Bem, isso não soa exatamente como o que temos hoje em dia, uma agência espacial científica que não tem permissão para ir a lugar nenhum, constantemente, mudando planos a cada poucos anos, gastando enormes quantias de dinheiro e recursos, mas nunca realmente chegando a lugar algum, literalmente. Mas continuam a receber dólares, a criar empregos, a comprar equipamentos, a financiar pesquisas, mas tudo parece continuar a girar em círculos. A seguir, temos John F. Kennedy, presidente de 1961 até seu assassinato em 63. Seu vice-presidente, claro, era Lyndon B. Johnson, alguém fundamental para o início da NASA. Primeiramente, Kennedy não sabia nada sobre o espaço, mas queria causar impacto para uma possível reeleição. Então pediu à LBJ que descobrisse se poderíamos fazer algo grande no espaço e foi informado que talvez a Lua em 67. Então, ele concordou em aumentar o orçamento da NASA em grande escala e fez uma grande proclamação. Mas por que alguns mencionam a Lua? Por que escolher a Lua como nosso objetivo? E eles podem muito bem perguntar por que escalar a montanha mais alta, por que há 35 anos voar sobre o Atlântico, por que a Rice joga contra o Texas. Nós escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque sejam fáceis, mas porque são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor de nossas energias e de nossas habilidades. Porque esse desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar e um que pretendemos vencer e os outros também. Nós enviaremos à Lua, a uma distância de 240 mil milhas da estação de controle em Houston, um foguete gigantesco, com mais de 300 pés de altura, equivalente ao comprimento deste campo de futebol, construído com novas ligas metálicas, algumas das quais ainda nem sequer foram inventadas, capaz de suportar extremos de calor e tensões. Várias vezes mais do que jamais foram experimentadas, montadas com uma precisão melhor do que a do relógio mais fino, transportando todo o equipamento necessário para propulsão, orientação, controle, comunicações, alimento e sobrevivência em uma missão nunca antes tentada para um corpo celeste desconhecido e depois retorná-lo em segurança à Terra, reentrar na atmosfera a velocidades de mais de 25 mil milhas por hora, causando um calor de cerca de metade da temperatura do Sol, quase tão quente quanto está aqui hoje, e fazer tudo isso, e fazer certo, e fazer primeiro antes que esta década termine, então devemos ser ousados. Ele nem era tecnologicamente inclinado, mas certamente audacioso, e assim o declarou. Mas até o administrador da NASA, James Webb, sabia que aquela declaração era um problema.
Muitas coisas interessantes foram ditas lá no final de 1962. Kennedy já havia proclamado que iríamos à Lua apenas um ano antes, embora nunca tivéssemos sequer colocado uma pessoa no espaço. Sua reeleição não parecia boa se fosse decidido que não poderíamos ir. Então o chefe da NASA sabia que não tinham conhecimento da Lua ou de como operar no espaço, e JFK admite que nem sequer está interessado no espaço. É tudo uma questão de prestígio. Agora, em setembro de 63, Kennedy já nem sequer acredita que seremos os primeiros. Agora, ele acredita que deveríamos ir à Lua, junto com a Rússia. Pouco depois deste discurso, raramente ouvido, ele é assassinado e a ideia de cooperação desaparece. Novamente, lembrem-se da conexão texana de Prescott, George H.W. e LBJ. Finalmente, num domínio onde os Estados Unidos e a União Soviética possuem uma capacidade particular no setor espacial, existe margem para uma nova cooperação, para esforços conjuntos adicionais na regulamentação e exploração do espaço. Entre estas possibilidades, incluo uma expedição conjunta à Lua. O espaço sideral, em sua vasta imensidão, não apresenta quaisquer problemas de soberania. Por meio de uma resolução formal desta Assembleia, os Estados-membros das Nações Unidas renunciaram explicitamente a qualquer reivindicação de direitos territoriais no espaço exterior ou sobre quaisquer corpos celestes, e declararam solenemente que tanto o direito internacional quanto a Carta das Nações Unidas serão integralmente aplicáveis. Porque, então, o primeiro voo do homem à Lua deveria ser uma questão de competição nacional? Porque os Estados Unidos e a União Soviética, ao se prepararem para a realização de tais expedições, deveriam se verem envolvidos em imensas duplicações de pesquisa, construção e despesas? Certamente deveríamos explorar se os cientistas e astronautas de nossos dois países... Claro, Kennedy é assassinado e a corrida espacial é retomada. Então, entra em cena Lyndon B. Johnson, que foi presidente de 1963 até 1969. Seu vice-presidente era Hubert Humphrey. LBJ mantém a linha. Ele mantém o vultoso financiamento para a NASA e continua a impulsionar a ida à Lua. Como vice-presidente de Kennedy, ele era o presidente do Conselho Nacional de Aeronáutica e Espaço. Então, é claro que a NASA mantém seu financiamento aumentado e LBJ impulsiona o espaço em grande escala. Mas ele também era o presidente quando o incêndio da Apollo 1 tirou 3 vidas. Bem, 4 se você contar Tom Barron. Na minha entrevista com Gary Corsair, você pode descobrir muito sobre este suposto acidente. Tom Barron foi quem testemunhou contra a NASA e o seu relatório acabou por ser perdido. Uma semana mais tarde, ele é atingido por um trem, morre, assim como sua esposa e seu filho. Aquele trem estava numa linha da NASA que vinha de um pátio de manobras da NASA. Havia 2 testemunhas. Uma recusou-se a falar. A que falou morava numa casa de propriedade da North American Aviation, a empregadora de Tom Barron. O advogado dele morreu naquele mesmo ano de um ataque cardíaco fulminante. Um repórter do lado de Barron cometeu suicídio saltando de um avião e não abrindo o paraquedas. Um funcionário que supostamente estava no trem quando Barron o atingiu diz que isso é uma invenção porque ele não estava. E o legista disse, sim, essa é a minha assinatura no atestado de óbito, mas não se lembra de ter feito a autópsia. Além disso, Johnson permitiu que a NASA realizasse sua própria investigação sobre o acidente da Apollo 1. E lembre-se, foi Johnson quem foi o responsável por iniciar a Grande Comissão Warren, que, naturalmente, concluiu que Lee Harvey Oswald era o único atirador, o bom e velho LBJ. E então veio Nixon, tornando-se finalmente presidente de 1969 a 1974. Antes de renunciar, ele teve 2 vice-presidentes, Spiro Agnew, antes de renunciar, e depois Gerald Ford. Todos sabemos que ele falou por telefone com Neil e Buzz enquanto estavam na Lua a 240 mil milhas de distância. Estou a falar consigo por telefone da Sala Oval na Casa Branca, e esta certamente tem de ser a chamada telefônica mais histórica alguma vez feita da Casa Branca. Eu não consigo expressar o orgulho que todos nós sentimos pelo que vocês fizeram. Para cada americano, este deve ser o dia de maior orgulho de nossas vidas. E para pessoas em todo o mundo, tenho certeza de que elas também se unem aos americanos para reconhecer a imensa façanha que isto é. Por causa do que vocês fizeram, os céus se tornaram uma parte do mundo do homem. E enquanto nos falam do mar da tranquilidade, isso nos inspira a redobrar nossos esforços para trazer paz e tranquilidade à Terra. Por um momento inestimável em toda a história da humanidade, todas as pessoas nesta Terra são verdadeiramente uma.
Um no orgulho que eles sentem por tudo o que você realizou e um em nossas orações fervorosas para que você possa retornar em segurança à Terra. Muito obrigado, senhor presidente. É uma imensa honra e um grande privilégio para nós estarmos aqui representando não só os Estados Unidos da América, mas homens de paz de todas as nações, homens com interesse e uma grande curiosidade, e homens com uma visão clara para o futuro. É uma imensa honra para nós podermos participar aqui hoje. E muito obrigado, e eu aguardo, todos nós aguardamos para vê-lo no Hornet na quinta-feira. Ele também foi quem fez o ônibus espacial andar e o deu à Califórnia bem, porque empregos são votos, e funcionou. Von Braun queria Marte, mas Nixon disse não. Ele venceu a reeleição com bastante facilidade e manteve o público ocupado com a Lua. Assim, eles tiraram os olhos do que estava acontecendo no Vietnã e foi uma grande distração. Nixon disse, não dou a mínima para o espaço, não sou um desses cadetes espaciais. E ele, na verdade, nunca fez nenhum tipo de discurso espacial. No entanto, num tempo de turbulência, ele sentiu que os americanos precisavam de heróis. E quem melhor do que os astronautas americanos? Entrou Gerald Ford, que nunca foi eleito presidente ou sequer vice-presidente. Ele foi presidente de 1974 a 1977. Seu vice-presidente foi Nelson Rockefeller, também não eleito, mas selecionado. Ele foi presidente por apenas 3 anos e não se importava muito com o espaço. Ele também renomeou o primeiro ônibus espacial, que originalmente se chamava Constitution, mas Ford o renomeou Enterprise em 1976 para homenagear Star Trek, seus fãs e seu impacto na sociedade, novamente celebrando a ideia do espaço. Ele não tinha planos para qualquer tipo de retorno à Lua ou a Marte. Por enquanto, o ônibus espacial era suficiente para manter as pessoas felizes. E, claro, se você está procurando as conexões, ele foi um membro da comissão Warren e também selecionou George Herbert Walker Bush como chefe da CIA. Permita-me expressar minha grande admiração pelo seu trabalho árduo, sua total dedicação na preparação para este primeiro voo conjunto. Foram muitos anos para abrir esta porta à cooperação espacial útil entre os nossos dois países e estou confiante de que o dia não está longe em que missões espaciais tornadas possíveis. Este primeiro esforço conjunto será, de certa forma, algo mais ou menos trivial. E gostaria de deixar uma última palavra. Um brinde a um pouso suave. A seguir, Jimmy Carter tornou-se presidente de 1977 a 1981. Seu vice-presidente era Walter Mondale. Nenhum desses caras era grande fã de espaço. Em 1979, Carter considerou cancelar o programa do ônibus espacial por completo, já que tinha tantos problemas como qualquer outro programa da NASA. Mas, como de costume com a NASA, tanto dinheiro já havia sido gasto nos ônibus espaciais que ele teve que deixar continuar. Ele fez o seu trabalho, no entanto, como dito antes, parabenizou os astronautas e seguiu a linha da empresa. A NASA continuou sem ir a lugar nenhum. Num dos vídeos mais engraçados de sempre, assista a este anúncio de utilidade pública da Space Foundation com Gerald Ford e Jimmy Carter. Não sei se é suposto acreditarmos que eles estão mesmo a falar um com o outro via satélite ou se é para pensarmos que é em tempo real, mas é bastante engraçado se for para comprarmos este disparate absoluto. Boa tarde, presidente. Que lindo dia aqui na Geórgia. Bom dia, senhor presidente. É um belo dia aqui na Califórnia. Califórnia? Jurava que estávamos bem ao lado. Com um satélite de comunicação, podemos. É assim que a tecnologia espacial impacta a vida aqui na Terra. Sinais de TV, telefone e rádio via satélites unem pessoas a milhares de quilómetros. Eles nos trazem eventos mundiais enquanto acontecem. Nos ajudam a educar, entreter e informar. Mas satélites de comunicação são apenas uma das milhares de aplicações práticas da tecnologia espacial. Nos próximos meses, vocês saberão sobre grandes avanços no diagnóstico e tratamento de cardiopatias e câncer. Novos métodos para gerar eletricidade e controlar a poluição. Todos eles são derivados da tecnologia espacial. É por isso que Jimmy Carter, da Geórgia, e Gerald Ford, da Califórnia, concordam que a tecnologia espacial traz benefícios práticos para todos. Isso é bem engraçado. Sinceramente, a princípio pensei que fosse um sketch do Saturday Night Live. Nos próximos meses, estaremos curando câncer, reduzindo doenças cardíacas, minerando diamantes de Plutão e fazendo filhotes voarem. Tudo por causa dos milhares de benefícios práticos da tecnologia espacial. Nossa, você acredita?
Então veio Ronald Reagan, o ator, presidente de 1981 a 1989. Seu vice foi George Bush. Claro, como era de se esperar, ele era fã do espaço, torcia pelos ônibus espaciais e celebrava a antiga glória da NASA, mas não impulsionou missões para a Lua ou Marte. As pessoas estavam satisfeitas com o ônibus espacial indo para lugar nenhum. Ele era o presidente durante o desastre do Challenger, então os lançamentos foram adiados por um tempo. Ele também propôs uma iniciativa de defesa estratégica, uma rede de mísseis e lasers no espaço e na Terra para proteger os Epuerua. O programa Star Wars era visto como irrealista. Ele existiu, mas nunca se concretizou de fato. Os Estados Unidos vão para o espaço novamente e vamos para lá para ficar. Comandante Rick Hawk, piloto Dick Covey. Os especialistas Pink Nelson, Mike Lounge e Dave Hilmers são pioneiros espaciais, mas seu espírito está enraizado em nossa herança. Nação de pioneiros, sempre construiremos o futuro na fronteira. Os americanos não conseguem viver de outra maneira. Nossos primeiros colonizadores enfrentaram grandes riscos e fizeram grandes sacrifícios, mas com esse sacrifício, eles expandiram a fronteira e construíram uma grande nação. Também não podemos ficar parados nem nos contentar, e não temos medo. O azar pode nos atrasar, mas não pode nos parar. Você pode atrasar nossa longa jornada rumo à grandeza, mas não pode detê-la. De que melhor forma podemos homenagear aqueles que vieram antes de nós, se não continuando sua busca pelo conhecimento, sua luta contra os limites, continuando a avançar rumo à fronteira mais distante? Presidente, queríamos um compromisso maior com o programa espacial, financeiramente, do que o proposto. Fico feliz que saiba que isso é possível, mas temos problemas. Este programa é a nossa maior prioridade. Expandir o conhecimento humano sobre a atmosfera e o espaço, e buscar os benefícios práticos obtidos dessas atividades para melhorar a vida da humanidade. Homens e mulheres da NASA, parabéns. Suas conquistas nestas 2 décadas e meia já serviram bem ao seu país e ao povo deste planeta. Hoje, estamos colhendo os frutos do nosso investimento no espaço. E permita-me acrescentar. Quando analisamos os números, vemos que não apenas estamos tendo retorno, como nosso compromisso com o espaço tem sido um dos melhores investimentos que já fizemos. Talvez os maiores presentes da NASA tenham sido os momentos de grandeza que vocês permitiram que todos nós compartilhássemos. Todos nós, fossem professores, atores, funcionários públicos, fazendeiros, operários, secretárias ou o policial na rua, todos nós participamos daquelas primeiras missões Mercury. Fizemos parte da equipe da NASA que lançou sondas ao espaço profundo para mapear o desconhecido, fotografar os anéis de Saturno e a superfície de Marte. Estávamos lá e nossos corações se encheram de tanto orgulho. Quando Neil Armstrong, um americano, a primeira pessoa a pisar na Lua, disse: "Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade." E nós saudamos junto com ele quando ele fincou a velha bandeira no solo lunar. A NASA fez tanto para galvanizar nosso espírito como povo, para nos reafirmar nossa grandeza e nosso potencial. Nos últimos dias, o ônibus espacial, assim como outros projetos anteriores da NASA, capturou nossos corações e imaginação. Você já pensou se realmente quer ir para o espaço sideral? Pois saiba que eu já estive lá por vários anos. Bem, eu concordo com você. O ator fez sua parte. Ele seguiu o roteiro, manteve os sonhos vivos, celebrou o passado e falou sobre ir para as estrelas. Tenho certeza de que a NASA ficou bastante satisfeita. O próximo foi o senhor do Texas, George Herbert Walker Bush, foi presidente de 1989 a 1993. Seu vice foi Dan Quayle.
Bob Bush era fã do espaço e tinha grandes sonhos para a NASA, ampliando os fundos da agência. Com grandes ideias e visando a reeleição, ordenou a iniciativa de exploração espacial para levar a NASA à Lua e a Marte. Primeiro, para a próxima década, para os anos 1990, a Estação Espacial Liberdade. Nosso próximo passo crucial em todas as nossas iniciativas espaciais e depois, para o novo século, de volta à Lua. De volta ao futuro e desta vez, para ficar. E então... E então, uma longa jornada para o amanhã, uma viagem para outro planeta, uma missão tripulada a Marte. Cada uma. Mas foi um grande fracasso, que surpresa. Assim que foi anunciado, Gore zombou disso quando disse, ao propor um retorno à Lua e uma base tripulada em Marte. Sem dinheiro, sem cronograma e sem plano, o presidente Bush oferece ao país. Não se trata de um desafio para nos inspirar, mas um devaneio para nos entreter brevemente, tão chamativo quanto um filme de George Lucas e com quase a mesma conexão com a realidade. O que George Bush disse foi: tenho o prazer de anunciar uma nova era de exploração, não só com um objetivo, mas com um cronograma. Acredito que, antes do cinquentenário da Apollo, a bandeira americana deveria ser hasteada em Marte. George H.W. Bush. Bush, maio de 90. Após Gore zombar da ideia, ele pediu um estudo de 90 dias sobre a viabilidade, e a NASA respondeu que custaria 30 anos e 500 bilhões de dólares. Isso foi há 30 anos, e a NASA não avançou. E assim, mais uma vez, grandes planos, grandes sonhos, e a NASA continua sem chegar a lugar nenhum. Antes do 50º aniversário, uma bandeira deveria estar hasteada em Marte? Bem, a NASA nem consegue voltar à Lua. Eles já foram à Lua alguma vez? Bem, só as evidências já deveriam te dar a resposta para essa pergunta. E houve Bill Clinton, presidente de 1993 a 2001. Seu vice era Al Gore. Ele logo encerrou a exploração espacial do antecessor e trouxe as coisas de volta para a Terra. Disse que deveríamos enviar robôs para Marte e manteve a estação espacial, mesmo que estivesse muito acima do orçamento. Atrasada, uma especialidade da NASA. A NASA anunciou em sua presidência que teriam achado vida em Marte, mas ninguém se importou e não deu em nada. No entanto, ele disse algo engraçado para Neil deGrasse Tyson. O bem mais valioso que eu tinha para a perspectiva na política na Casa Branca era a rocha lunar. Eu ia te perguntar sobre isso. Quando comemoramos o 30º aniversário do passeio na Lua, em 1999, a NASA trouxe uma amostra lacrada a vácuo. Uma rocha lunar sob vidro trazida da Lua em 1969 e guardada desde então. Datada em 3,6 bilhões de anos. Como apoiei o programa espacial, perguntei: posso pegar emprestado até eu partir? Podem pegar de volta depois? Não é meu e não fui eu. Aposto que aceitaram. Não disseram. Quando você vê coberturas televisivas do presidente se encontrando com um líder estrangeiro no Salão Oval, há 2 cadeiras, 2 sofás e sempre há uma mesa entre os sofás. Eu coloquei a pedra da Lua na mesa. E pelos próximos 2 anos, quando recebíamos tipo republicanos e democratas ou pessoas de lados opostos de qualquer questão, e eles começavam a realmente perder o controle. Vejam aquela pedra da Lua, tem 3,6 bilhões de anos. Estamos só de passagem por aqui, não temos muito tempo, então vamos manter a calma e ver o que é certo fazer. E funcionava sempre. Eles olham a maioria... Uma visão cósmica geral. No meio da mesa. Eles olhavam para um objeto de uma época que mal conseguiam imaginar. Isso só dava a eles aquele pequeno espaço na mente e no espírito para tentar entender. Ok, vamos tentar mais uma vez. E é isso que precisamos continuar fazendo. Só precisamos continuar vagando por aí, tanto lá fora quanto aqui dentro. E se você continuar tropeçando em direção a Jerusalém, coisas boas acontecem. Quero dizer, posso estar errado sobre isso, mas é o que eu penso. Eu só acho que eu daria qualquer coisa para ter 20 anos de novo, abriria mão de ser presidente e apostaria no futuro se pudesse viver mais 80 ou 90 anos. Só para ver no que dá. Só para ver. Só para ver. É incrível o que vai acontecer. Sim, tudo gira em torno dos ideais do espaço, na ideia da rocha lunar. Aquilo era carbono, datado em bilhões de anos. Neil perdeu essa. Cheque a datação por carbono. Tem máximo de 50 mil anos, se acreditar nisso. Um dos nossos jovens astronautas, Wayne Guzman, de 13 anos, de Nova Orleans, vê um futuro em que ser astronauta será como, e eu cito, dirigir um carro. Todos farão isso.
Esse é um grande sonho. Mas esse e nossos outros sonhos são claramente extensões naturais do programa espacial que começou há uma geração. Os descendentes diretos dos sonhos dos 3 homens que estamos aqui para homenagear hoje. Depois veio George W. Bush, presidente de 2001 a 2009, com o vice-presidente Dick Cheney. Novo presidente, novo plano. Fica bem repetitivo, não é? Em 2004, bem a tempo da reeleição, Bush apresentou sua visão para a exploração espacial que, como seu pai, definiu um rumo e um cronograma. Rumo à Lua para quando? 2020. Adivinha? Não está acontecendo. Essa missão à Lua seria um trampolim para Marte, disse Bush. Isso pode ter sido em resposta ao relatório de 2003 da NASA, que culpou os presidentes pelo desastre do Columbia, dizendo que houve uma falha de liderança nacional ao não substituir um ônibus espacial antigo e não fornecer uma visão estratégica para guiar as atividades espaciais civis americanas. A NASA conseguiu o que queria e ainda não chegou a lugar nenhum. Bush também iniciou o programa Constellation, incluindo a espaçonave Orion, um módulo lunar e novos foguetes, mas nunca se concretizou. Desta vez, alterado pelo próximo presidente. Algum padrão aqui? Nosso terceiro objetivo é retornar à Lua até 2020 como ponto de partida para missões além. Começando o mais tardar em 2008, enviaremos uma série de missões robóticas à superfície lunar para pesquisar e preparar a futura exploração humana. Usando o veículo de exploração tripulado, realizaremos missões humanas estendidas à Lua já em 2015, com o objetivo de viver e trabalhar lá por períodos de tempo cada vez mais longos. Mais metas, mais falhas. É uma saga sem fim, sempre prometida para o futuro. Depois veio Barack Obama, presidente de 2009 a 2017, e seu vice, Joe Biden. Em 2010, Obama encerrou quase imediatamente o programa Constellation de George Bush. Em vez da Lua, ele quis focar em uma viagem a Marte na década de 2030 e visitar um asteroide até 2025. Obama aumentou o orçamento da NASA para avançar, mas eles ainda não chegaram a lugar nenhum. Acredito que até meados de 2030 poderemos enviar humanos à órbita de Marte e trazê-los de volta em segurança. Um pouso em Marte virá em seguida e espero estar aqui para ver. Entendo que alguns acreditam que deveríamos tentar retornar à superfície da Lua primeiro, como planejado anteriormente. Mas eu só preciso dizer... Falando bem francamente aqui, nós já estivemos lá antes. O Buzz já esteve lá. Há muito mais espaço para explorar e muito mais para aprender quando fizermos isso. Por isso, creio ser vital ampliarmos nossas capacidades para alcançar e operar em alvos mais desafiadores, avançando tecnologicamente a cada passo. Essa estratégia faz isso. Assim, garantiremos que nossa liderança no espaço se fortaleça neste novo século ainda mais do que no anterior. Isso deve gerar mais de 10 mil empregos no país nos próximos anos, e muitos deles serão criados bem aqui na Flórida, pois a região está pronta para liderar essa competição. Já vimos isso no orçamento da NASA, que oscilou pela política, mas também percebemos isso na relutância dos governantes em estabelecer objetivos claros e alcançáveis, em financiá-los e em justificar o propósito maior da exploração espacial no século XXI. Em 2013, o chefe da NASA, Charles Bolden, foi bastante direto e talvez devêssemos prestar atenção. Bolden alertou sobre a importância de manter o foco na exploração espacial. Ele disse que se a próxima administração tentar mudar de rumo e fizer a NASA liderar outra expedição tripulada à Lua, isso significa, provavelmente em nossa vida, na vida de todos que estão sentados nesta sala, provavelmente nunca mais veremos americanos na Lua, em Marte, perto de um asteroide ou em qualquer outro lugar. Não podemos continuar mudando o rumo da exploração humana. E mesmo assim, é isso que continuam fazendo? Indo a lugar nenhum. E por fim, nosso atual presidente, Donald Trump.
que se tornou presidente em 2017 com o vice-presidente Mike Pence, ele não tem certeza do que quer. Ele já disse, e quase exigiu ambos, até ofereceu orçamento ilimitado à NASA para enviarem humanos a Marte até o fim do seu mandato. Eles foram informados que não podiam. Com prazos e orçamentos ilimitados, a NASA ainda não vai a lugar nenhum. Por quanto tempo isso vai durar? Finalmente, por fim, precisamos pensar grande e sonhar de forma ainda maior. Nos Estados Unidos, entendemos que uma nação só vive enquanto se esforça constantemente. Não aceitaremos mais políticos que só falam e não fazem nada, que reclamam constantemente, mas nunca resolvem o problema de fato. Uau! Que momento verdadeiramente emocionante! O tempo das conversas vazias finalmente chegou ao fim e agora é a hora de partirmos para a ação real e imediata. Jamais permita que ninguém diga a você que isso não pode ser feito. Nenhum desafio se compara à garra, à luta e ao espírito da América. Nós não vamos falhar. Nosso país vai prosperar e florescer novamente. Estamos no nascimento de um novo milênio, prontos para desvendar os mistérios do espaço, libertar a Terra dos sofrimentos das doenças e aproveitar as energias, indústrias e tecnologias do amanhã. Um novo orgulho nacional vai mexer com nossas almas, elevar nossos horizontes e curar nossas divisões. Bem, vamos esperar para ver. Ele disse que o tempo de conversa acabou. Ele tentou dar à NASA um orçamento ilimitado e eles falharam, então agora a direção mudou. Donald Trump agora quer enviar a NASA para a Lua. Assim como os Estados Unidos foram a primeira nação a chegar à Lua no século XX, também seremos a primeira nação a levar astronautas de volta à Lua no século XXI. E estou aqui, em nome do presidente, para dizer aos homens e mulheres do Centro de Voos Espaciais, Marshall, e ao povo americano que, sob a orientação do presidente dos Estados Unidos, é a política declarada desta administração e dos Estados Unidos da América, certo? Para levar astronautas americanos de volta à Lua nos próximos 5 anos. E é por isso que hoje o Conselho Nacional do Espaço enviará recomendações ao presidente, que irão promover uma grande correção de rumo para a NASA e reacender aquela centelha de urgência que impulsionou a América à vanguarda da exploração espacial há 50 anos. Como vocês ouvirão nessas recomendações, vamos pedir à NASA não apenas que adote novas políticas, mas que abrace uma nova mentalidade. Isso começa com o estabelecimento de metas ousadas e o cumprimento dos prazos. Para chegar à Lua nos próximos 5 anos, precisamos escolher nossos destinos agora. A NASA já sabe que o Polo Sul lunar possui grande valor científico, econômico e estratégico, mas agora é hora de assumir o compromisso de ir até lá. E hoje o Conselho Nacional do Espaço recomendará que, ao retornarem à superfície lunar, os astronautas americanos deem seus passos no Polo Sul da Lua. Outro ponto óbvio. 5 anos após 2019 é 2024, quando Trump e Pence deixarão o cargo ao fim do segundo mandato. Isso será empurrado para o próximo presidente, que anunciará novas diretrizes, e a NASA voltará a fazer o que faz desde 1958, indo a lugar nenhum. Ok, muito obrigado. Por quase 6 décadas, o trabalho da NASA inspirou milhões e milhões de americanos a imaginar mundos distantes e um futuro melhor aqui mesmo na Terra. Estou muito feliz em assinar este projeto de lei. Faz muito tempo desde que um projeto de lei como este foi assinado, reafirmando nosso compromisso nacional com a missão principal da NASA, a exploração espacial humana. Ciência espacial e tecnologia. Neste filme, vimos alguns pontos, discutimos mentiras e enganos e vimos que o mundo não é o que parece. Falamos sobre o tamanho da indústria espacial e como ela continua operando sem realmente ir a lugar algum. E então falei sobre cada presidente, apenas para mostrar que são promessas, promessas e nunca entrega. Há muito mais a ser discutido sob o lema da NASA indo a lugar nenhum desde 1958.
Meu plano é voltar com futuras partes para abordar as muitas outras áreas do engano da NASA. Claro, eu não entrei nas raízes ocultistas da NASA, nem no passado sombrio de Von Braun. Eu não mostrei todas as anomalias do pouso na Lua, nem como o rover, quando acelerado, parece exatamente um bug de areia. Não mostrei os vídeos terríveis das decolagens. Mas, se você parar para pensar, o engano é tão profundo. Quero dizer, pense de verdade. Existem apenas 2 lugares para onde podemos ir, mesmo se você acreditar em toda essa besteira. Marte e a Lua. Só isso. Para sempre. Não há outro lugar que possamos alcançar. Mesmo dando esse crédito à NASA, eles nem podem ir lá. Eles só estão presos. E se quer saber, é porque eles não conseguem ir a nenhum dos 2. Então vão ficar enrolando de um lado para o outro. Mesmo quando alguém define uma diretriz clara, mas enquanto houver esse vai e vem, eles são permitidos e incentivados a não sair do lugar. Eles têm uma desculpa. E assim continua esse vai e vem, de missão em missão, de lugar nenhum a lugar nenhum. É preciso pesquisar por conta própria sobre todos esses assuntos. Não acredite em mim. Pesquise sobre 2001. Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke. Assista ao filme Room 237 e veja como Kubrick mostrou o que acontece. Note o Danny brincando no corredor que remete às plataformas da NASA. Ele se levanta com o moletom do Apollo 11. Pesquise sobre o filme De Olhos Bem Fechados, do qual Kubrick morreu dias antes do lançamento. E pergunte a si mesmo, por que no contrato foi exigido por Kubrick que o filme tivesse que ser lançado em 16 de julho de 1999, exatamente 30 anos após o lançamento do Apollo 11.